Bom dia, boa tarde, boa noite, malta fixe que ouve o Make Cells Great Again. Este é o episódio número 1 da terceira temporada desta nossa tertúlia. Quem diria? Pois é, quem diria? O meu nome é João Pinto e tenho aqui a companhia do Senhor Roberto Delgado. Bom dia, boa tarde e boa noite e bem-vindos ao episódio 1 da temporada 3 do Make Sellers Great Again. Incrível para onde é que nós chegamos, hein? Aqui à temporada 3, incrível. Antes de mais nada queria mencionar a malfadada tempestade Christine que assolou aqui a cidade e a região centro na semana passada e esperar que todos os nossos ouvintes e os cidadãos em geral de Coimbra que estejam todos bem e que se protejam porque mais ainda estará para vir, não é? É verdade, é verdade. Parece que este inverno vai nos trazer assim mais dissabores. Olha, aproveito então aqui para mencionar também esta recomendação para quem ainda não ouviu. Vão ao nosso podcast, ouçam o episódio 0 desta terceira temporada, onde tivemos a oportunidade de ter uma conversa bastante interessante com 4 alunos da TUMO. Fica aqui mais uma vez esta recomendação que vale mesmo a pena. Vamos então passar aqui para o nosso primeiro tema. Vamos então entrar aqui no tema 1 deste primeiro episódio. Vamos falar da FEB. Eu creio, antes de mais nada, que a FEB é conhecida em Coimbra por toda a gente, creio eu, mais coisa, menos coisa. Fiquei algo espantado quando aqui há uns tempos estávamos a falar destes cafés, portanto, da FEB, e tu me disseste que não conhecias, o que me pôs em certa dúvida que se calhar não é uma marca nacional como eu pensava, apesar dela fazer parte do imaginário regional aqui em Coimbra, e creio que não haverá pessoa que não saiba e não conheça os cafés FEB. E aqui entra-se um bocado em contradição, que é, eu creio que as pessoas em Coimbra conhecem todos os cafés FEB, mas cá nem toda a gente sabe que são de Coimbra, e depois há essa ideia de eles serem nacionais, e se calhar não são, não é? Eu, por acaso, não conhecia, até me espanta, não ser mais falado, ou seja, não veres publicidade em lado nenhum. Eu diria que também que pode não ser muito fácil, visto ser um tipo de produto que está associado a um mercado que é difícil, ou seja, onde deves ter tipo 3, 4, 5 players no mercado que basicamente monopolizam quase tudo. Um pouco semelhante àquilo que temos nas cervejas, onde temos duas marcas principais e depois o resto acaba por ser então aqui uma minoria. Penso que aqui no café possivelmente acontece o mesmo. Eu acho que é isso e vamos falar acerca dessa competitividade ali mais à frente. Vamos entrar então aqui na história da FEB. A FEB, o acrónimo quer dizer Fábrica Estrela da Beira. Eu acho que é um nome inspiradíssimo, acho que é feliz, não só pela sonoridade e pela facilidade em termos de marca de o dizer e até mesmo para a comunicação da própria marca. E eu até tinha sempre um trocadilho à mão com o FEB, mas desde sempre que eu tenho isto na minha cabeça, que era haver o café. Ou seja, nós como no Porto temos o Eis. Timbalino, em Lisboa temos, o pessoal usa muito a bica, aqui em Coimbra a marca podia aproveitar e tinha o café. Um gajo vai ao café e pede um café. E era uma marca deles que eles podiam usar. Eu acho que é absolutamente genial. Pá, tu devias pensar em propor este trocadilho. Estava uma campanha de marketing brutal, é o que eu te posso dizer. Café, olha, dê-me um café, se faz favor. Opá, acho que sim, acho É que isso, é ficava isso. aqui uma boa. Olha, mais uma vez, fica aqui uma dica aqui deste belo podcast, ah, neste caso para a Para marca, a para se equipa de quiserem marketing. aproveitar. Exato. Exato. Esta é de graça, como se diz. Exato. Vamos então entrar aqui na história da FEB. A marca nasce em 1944, portanto estamos a falar aqui já de mais de 80 anos de história. E começou tudo ali numa lojazinha na Baixa, na Rua do Corvo. A Rua do Corvo é aquela paralela à Rua da Louça, como quem vai da Praça 8 de Maio para o Salão Brasil. Portanto, mesmo no centro da Baixa, na Baixinha, neste caso já. E não era mais do que uma loja onde o café era torrado e moído de forma artesanal e começa a ganhar fama. Pronto, é uma loja que está ali estabelecida, as pessoas começam a ir, começam a gostar, começa a ganhar uma certa dimensão. Ao longo das décadas, o negócio começa-se a expandir e passa da pequena loja para uma unidade industrial. Portanto, passa de pequeno comércio para indústria.
Teve na Estrada da Beira, eu pelo menos recordo-me, ali junto ao que é atualmente o Coimbra Functional Fitness. No entanto, nos documentos que andámos a investigar para este tema em particular, a essa altura referem-se como a unidade industrial estar junto ao Alto de São João. Como para mim o Alto de São João é lá em cima, mais junto ali à Casa do Benfica, por essa zona, e não tanto cá para baixo, para a zona do Napolitano, eu não sei se não poderão ter existido duas unidades e ter passado de um lado para o outro ao longo dos anos. Não sei, é possível. Nós mais à frente iremos falar um bocado mais sobre esta dificuldade que nós temos constantemente aqui no Make Celebrate Again em ir buscar informação de, das marcas e das lojas regionais. Mas isso vamos ver mais à frente. Atualmente, a fábrica está sediada no Parque Industrial de Taveiro, portanto, em Coimbra. E o que eles fazem é a torrefação do café, ou seja, a torra do café. Todos nós estamos sempre a ouvir isto, não é? E, aliás, vamos muitas vezes ao supermercado e é o café torrefacto, a torra do café. Mas, na verdade, eu acho que nenhum de nós sabe verdadeiramente o que é isto, a torrefação do café. Tu tens alguma ideia? Sim. Não, eu vou-te dizer uma coisa, eu não fazia ideia, agora sei um pouco mais porque estivemos a investigar, mas eu não fazia mesmo ideia. E isto até é um bocado estranho, vindo de alguém que é um grande apreciador barra viciado em café e nunca tinha parado para pensar muito neste processo, ou seja, acaba por ser aqui um bocado interessante e que eu diria que a maior parte aqui dos nossos ouvintes também não deve saber. Tu queres aqui explicar um pouco melhor como é que funciona este processo? Claro que sim, nós sacamos aqui essa informação para os grandes viciadões no café. Portanto, aqui está um bocado de seca aqui aos nossos ouvintes. Na verdade, são três passos que fazem esta torrefação. A primeira é a desidratação, ou secagem, em que os grãos são aquecidos para eliminar a água. Portanto, é fácil, é desidratar o grão. Depois, a partir de temperaturas superiores a 160 graus centígrados, tem ali umas transformações, umas reações químicas em que se dá aquilo que eles chamam a caramelização do grão e, obviamente, do café. Finalmente, o último passo é o arrefecimento, portanto, para arrefecer, e dizem os experts que o café tem de ser arrefecido rapidamente para parar o processo de cozedura interna. É que se não é arrefecido de imediato, aquele calor residual continua a atolar o grão e pode deixá-lo com aquele sabor que nós conhecemos de sabor a queimado. Portanto, aqui uma certa ciência por trás desta industrialização e desta forma de torrefação do café. A marca FEB, no entanto, vamos acreditar que aquilo que eles nos vendem no site e nas suas informações que é real, dizem que se destaca pelo o que eles chamam de torra lenta e artesanal. Ao contrário da torra industrial rápida, a torra lenta permite que o calor penetre no grão de forma uniforme até ao núcleo. Portanto, isto mais uma vez evita aquela coisa de ficar queimado e queimado por fora e cru por dentro. Portanto, resulta num café supostamente mais equilibrado e menos agressivo para o estômago. E nós sabemos bem como o café pode ser agressivo para o estômago, não é verdade? Sim. E isto acaba então por ser aqui, desculpa, isto acaba por ser então aqui um processo algo inovador, pelo que eu percebi, e pelo que eu estive também aqui a ler, eles também inovaram um pouco daquilo que é o processo da descafeinização, ou seja, tirar a cafeína do café. E com isto, se calhar só dando aqui mais uma pequena lição, isto para os nossos ouvintes estarem aqui sempre a aprender, sabes que o descafeinado não quer dizer que não tenha café, quer apenas dizer que tem menos cafeína, ou seja, eles não conseguem remover a totalidade, fica sempre ali uma margem residual. O que acontece é que removem então a maior parte, ou seja, descafeinado não quer necessariamente dizer que não tem cafeína. Pronto, fica aqui mais uma pequena lição para os nossos ouvintes e também para ti, meu caro. Exato, uma nota de sabedoria, só assim. Muito bem. Passemos então agora aqui às pessoas que construíram a FEB. E eu aqui mais uma vez, e agora posso então introduzir o tema que queria falar há bocado, que é a dificuldade que nós temos sempre que investigamos estas marcas, principalmente se elas forem regionais, se não forem nacionais. Isto passa-se muito em Portugal, não tem a ver com Coimbra, não quero estar sempre aqui a martelar na tecla de Coimbra, e que é a dificuldade que temos de realmente arranjar informação. Vamos ao site da FEB, e eu acho que eles têm aqui uma história espetacular, uma história que, agora, como se diz agora, que podiam criar uma narrativa
para vender, para marketing, para comunicação, para fazer uma história que criasse empatia com os clientes e dessa forma tentar com que a marca se identificasse mais com a cidade e que a cidade consumisse mais a marca. E é realmente bastante difícil de encontrar informação. Lá se vai encontrando a conta-gotas, mas quer dizer, não dá para ter uma ideia absolutamente exata de tudo o que se passou e de toda a história que eu acredito que esta marca tem que ter, porque com 80 anos e a exportar para vários países no mundo, tem que ter uma história absolutamente rica. De qualquer forma, aquilo que eu encontrei foi uma Maria Luísa Carvalho, portanto, uma senhora que foi uma figura central na história da empresa, à qual dedicou 40 anos, pelo menos, entre 1972 e 2012, muitos dos quais à frente do destino da marca, portanto, como diretora. Pá, eu achei super interessante ter sido uma mulher a liderar uma empresa desta dimensão, não é? Porque estamos a falar de uma, não estamos a falar de uma grande empresa, mas estamos a falar certamente de uma média empresa. Nestes anos, que estamos a falar aqui dos Nos anos tempos que eram, 70, atenção, é isso mesmo. Era isso que eu ia dizer. Nos tempos que exatamente, eram. nos anos 70, anos 80, e portanto a liderar durante muitos anos e lá está, com exportação, com uma dimensão já bastante interessante. Depois consegui ver que atualmente, pelo menos em 2025, era João Simões o presidente do Conselho de Administração da FEB Cafés. E pronto, eu gostaria de saber mais desta Maria Luísa Carvalho, não consigo encontrar, mas pode ser que agora aqui com este episódio que alguém se chegue à frente e que nos possa, algum dos nossos ouvintes, dizer um bocado mais acerca desta senhora. A marca hoje é gerida pela FEB Cafés SA, ou seja, como se fosse o umbrella, como se fosse aqui um guarda-chuva de toda a FEB, e está integrada na rede de distribuição da Sojnave, que eu também desconhecia por completo. Portanto, já aqui uma dimensão engraçada da pequena loja que abriu na Rua do Corvo há 80 anos. Aquilo que consegui descobrir mais acerca da FEB é a exportação, portanto, exporta para países tão dispares como França, Holanda, Cabo Verde, Marrocos, Canadá, portanto, para vários continentes e vários países. Não produzem só a marca FEB, atenção, produzem para marcas terceiras, portanto, marcas que pedem à FEB para desproduzir os seus lotes, portanto, marcas comerciais, não industriais, não é? E tem aqui dois pormenores interessantes. Eles desenvolveram ali por volta de 2009 um produto novo que era a Febicap, que seriam cápsulas para café, mas não só. Uma própria máquina de café para o uso dessas cápsulas. Eu creio que a máquina não terá se ingrado, porque não encontro em lado nenhum. Mantiveram, no entanto, as cápsulas, que ainda se vendem, normalmente para serem consentâneas com os sucedâneos concorrentes, como seja a marca Nespresso, mas pronto, ainda o têm. E tiveram também, eu acho que já não têm, mas tiveram boutiques, ou seja, cafés boutiques em centros comerciais, nomeadamente no Coimbra Shopping e no Átrio Sol 1. Eu sei que no Coimbra Shopping já não tem, o Átrio Sol 1, entretanto, já fechou. Não sei se subsiste algum noutros shoppings da cidade ou não. Eu não tenho conhecimento, mas é possível que sim, que aconteça. Tu, no entanto, descobriste um sítio onde se vende o FEB, Sim, não é? sim. É interessante falares aqui desta comercialização e desta exportação e eu pensei: "Ok, então e se eu quiser beber um café desta marca, onde é que eu posso beber?" E eu descobri que há uma casa bastante conhecida aqui em Coimbra, onde tu, além de poderes ter uma refeição, podes então também provar este café. E é nem mais nem menos do que no Coraça. Pois é, exato, em um clássico. Ou seja, quem não conhece, que passe por lá para beber um cafezinho, para provar então este FEB. Fica aqui a nossa recomendação, também para dar aqui algum power aqui às marcas locais. Também no seguimento disso, a nota, é interessante ver que esta marca não foi canibalizada ou absorvida por outras marcas tipo Nespresso, Deltas, ou seja, que têm tendência então aqui a dominar o mercado e é de louvar então que tenha conseguido sobreviver aqui neste mercado assim tão agressivo. Eh, eu É, penso que tens aqui mais uma nota sobre, é sobre isso. isto, certo? Nesse sentido que estás a falar, no meio aqui desta documentação toda, com duas marcas também de Coimbra de café. Uma verdadeiramente industrial, parece-me, IPAC Cafés, que quer dizer mesmo Indústria Portuguesa de Cafés,
e que é a marca que eu já vi alguma publicidade acerca desta. A marca é Coffee Therapy e que fará este ano nada mais, nada menos do que 56 anos. Epá, isto terei que investigar um bocado mais acerca disto. E juntamente com esta marca, uma segunda, S&K Coffee, penso que será assim, que vem S&K, vem de Santos, e Nafla, penso que será assim que se pronuncia com um K inicialmente, Nafla ou Knafla, que é a junção entre um português e um alemão para venderem café. Portanto, aqui estamos a falar já de uma marca comercial, parece-me. Eles pegaram na antiga torrefação daquela IPAC Cafés, portanto, uma antiga unidade industrial que estava fechada, segundo entendo, e eles compraram-na, e estão abertos desde 2016, e pronto, e fazem os seus cafés e vendem-nos, exportam-nos para todo o mundo também. Portanto, a brincar, temos aqui 3 marcas de Sim, café em Coimbra. impressionante. Eu não fazia ideia que Coimbra tinha uma marca de café e acabo a saber que tem então 3 marcas, ou seja, uma não era suficiente, diria que então 3 é aqui a conta certa. Esperemos então que tenham sucesso. Eu penso que com isto nós vamos andando então aqui em passo rápido para o nosso segundo tema, certo? Vamos Queres lá. fazer a tua abertura? Quero. A minha abertura vai começar assim. Taxi, taxi. Não é taxi, é táxi. Opa, que slicks. E pronto, é assim com esta nota do humor mais fino e mais clássico do anedotário nacional que eu inicio o segundo tema. Espero que tenham gostado. Então vamos falar de quê? Vamos falar da TAPSI. TAPSI, que eles escrevem com T-A-P-S maiúsculos e depois um I minúsculo. E o que é? Epá, é a Uber do Calhabé, a Bolt dos Olivais. Pá, tu sabias que nós tínhamos cá disto? Pá, eu não fazia ideia. E este episódio está cheio de surpresas agradáveis. E eu digo-te uma coisa: agora estás a falar do Uber do Calhabé, estamos a falar há bocado também do café, mas principalmente aqui deste segundo tema, parece-me assim ser um bocado ousado. E quando falaste a primeira vez disto, eu pensei: opá, isto se calhar foram uns miúdos que tiveram esta ideia. E eu espero bem que esta ideia tenha surgido tipo numa noite de copos ou algo assim, porque na verdade é onde surgem as melhores ideias, um pouco à semelhança das ideias que vão alimentando aqui este podcast. Mas quem diria que um grupo de jovens se iria lembrar então de fazer uma aplicação que seria então aqui comparada ao Uber, ao Bolt e ao Cabify desta vida. É isso mesmo. E vai um bocado ao encontro daquilo que nós tínhamos falado no último episódio lá com os jovens do Tumo, em que eles disseram também, mostraram algumas reticências em usar serviços de plataformas de táxis e TVDEs e tudo mais. Portanto, isto é uma plataforma digital, portanto, que faz a ligação entre passageiros e os serviços de táxi. Portanto, é como uma Uber, como estávamos a falar, como uma Bolt. Foram alguns empreendedores ligados à Universidade de Coimbra, têm o apoio inicial do In Coimbra Startup Hub. Eu não conhecia de todo, e isto parece-me que acaba por ser assim também uma mini incubadora que permite e que dá condições a startups de iniciarem o seu negócio quando ainda têm muito pouco para o fazer. Esta In Coimbra Startup Hub fica ali na Rua do Brasil, junto ao Pingo Doce, e pronto, foram uns também aqui dos apoiantes. E eu gosto de ver isto em Coimbra, que é aquilo que falávamos muitas vezes, que é criar as redes para criar riqueza, para criar empresas, para criar emprego. Portanto, temos a Universidade de Coimbra, de onde vem grande parte destes empreendedores. Temos depois aqui este apoio inicial deste In Coimbra Startup Hub. E, finalmente, temos uma empresa que se cria daqui. Portanto, isto sim é trabalhar em rede, isto sim é aquilo que nós apelamos há muito para que Coimbra seja, porque tem todo o potencial para o fazer. E então, a TAPSI, para além, pronto, tem um brilhante acrónimo, não é? TAPSI, táxi, está giro, muito engraçado. E depois, em que é que eles se diferem das outras empresas que já existem? Eles, acima de tudo, estão a tentar entrar, e isso eles dizem no site, que é, eles começam, e a grande... E quando começaram é aqui em Coimbra, portanto a empresa é totalmente de Coimbra, mas querem se expandir, dizem eles, para outras cidades universitárias em toda a Europa, em todo o mundo, onde quer que seja. E porquê universitárias? Porque é isto que eles pretendem. Eles pretendem ter condutores locais que conheçam a cidade, que deem confiança às pessoas, aos estudantes, quem a usa,
Preços mais em conta também, portanto, uns preços especiais para estudantes, pacotes especiais para estudantes, e portanto é aqui que eles tentam a sua diferenciação, num mercado que eu imagino como deve ser lutar contra essas grandes empresas internacionais, não deve ser nada fácil, portanto realmente tinha que haver aqui alguma diferenciação para o fazerem, pronto. Sim. Sim, 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 diz. sabes que eu tive a oportunidade de instalar a aplicação, para além de ser até bastante intuitiva. Na verdade, hoje em dia as aplicações são, de um modo geral, bastante intuitivas, mas esta aqui, ao fazer a instalação, quando abri a aplicação, pediu-me logo para fazer a validação normal dos dados, mail e telefone, e depois validou se eu era estudante ou se era parceiro. Ou seja, eu penso que é a partir daí então que ficará associado um possível desconto. De resto, eu tive a possibilidade de fazer uma simulação e, para algum espanto meu, eu reparei que mesmo sem desconto o preço da viagem que eu simulei era mais barato. Neste caso foi uma comparação com uma viagem no Uber e era então mais barato, ou seja, deu uma sensação que eles conseguem então praticar aqui preços mais vantajosos. Mas de um modo geral, o pouco que eu mexi na aplicação, fiquei até bastante agradado, devo dizer. E era isso que realmente que eles fornecem essa informação no site, portanto, tu conseguiste comprovar, e portanto, vamos ver se resulta. Entretanto, vi também que Ali Ronchiani, que é um dos cofundadores e atualmente o rosto da Tatu, portanto, aquele que faz assim, que fez as conferências de imprensa, que fez o lançamento e que deu a cara, para vincar mais uma vez, cá está a origem da empresa, Coimbra, como sendo o centro da empresa. Ela encontra-se atualmente em fase de lançamento controlado, aquilo que chamam soft launch, e já está, pronto, já tem alguns motoristas locais registados, validados, e nos próximos meses, lá está, eles querem se expandir a outras cidades universitárias, vão ter outras funcionalidades, um dos quais é um serviço de partilha, ou seja, poderes partilhar o táxi com outras pessoas. Aqui, mais uma vez, o compromisso também com a mobilidade sustentável e tudo mais. E pronto, eu acho que é excelente. Temos isto, temos Coimbra a inovar, a ter empresas diferentes. E vai tudo sacar a app. Temos que todos sacar a app, temos que experimentar. Se não somos nós a consumir Coimbra, quem é que vai consumir, não é? Exato, exato. A mensagem é mesmo essa. Eu não sei se já mencionaste, esta aplicação está disponível não só em Coimbra, penso que em Lisboa, e a ideia seria então expandir para outras cidades universitárias, certo? Certo, eu em Lisboa não sabia. Por mim, por enquanto, era só em Eu Coimbra. Mas é possível penso que sim, porque eles estão em que soft launch, está. portanto já podem ter feito algumas coisas, verdadeiramente. Sim, sim, sim. Ok. Então, diria que passamos agora para o nosso querido momento da semana. Então, neste momento da semana, eu trouxe aqui um tema bastante simples, ou seja, demasiado simples até, que é o quê? É uma palavra apenas. Uma palavra que eu já vi várias vezes, que toda a gente em Coimbra deve conhecer. A questão é qual é que é a origem desta palavra. E a palavra não é mais nem menos do que arnado. Ou seja, de onde é que vem esta palavra que muitas vezes é usada ali mais na zona da Baixa? Tu queres aqui partilhar o teu conhecimento? Claro que sim, claro que sim. Antes de mais nada, dizer que estava aqui em pulgas com o momento da semana, não é? À espera, estas semanas todas, para finalmente podermos ter aqui a nossa conversinha acerca de vocábulos unicamente aqui da zona centro ou de Coimbra, como seja este Arnado. Para já, o Arnado, conhecido, aquela zona toda, aquele prédio gigantesco, aquele pirilau erguido ali no meio da baixa, uma baixa que normalmente tem prédios com pouco mais do que 3 andares e ergue-se ali aquilo, nem sei, com 15 ou 16 andares. Portanto, aquele atentado, mas que realmente ficou, é um dos símbolos da cidade. Portanto, é impossível passar ao lado do Arnado. Aquilo que nós vimos, de onde virá esta palavra, é de areia. Porquê? Arenado, portanto, com E. Vamos pensar na palavra, ali entre o R e o N, ter um E. Arenado, de areia. E porquê areia? Areia porque estando ali junto às margens do rio, mais coisa, menos coisa, seria um descampado e com areias, pronto, com areias típicas de margens do rio e de descampados. E depois, com o evoluir da linguagem, terá havido esta corruptela que fez cair o E, fez cair esta vogal,
Aliás, que é normal em português a forma como nós também comemos muitas vezes sílabas inteiras e, portanto, depois isto, a passar de boca em boca, é muito fácil passar de arenado para arnado. E, portanto, será essa a origem da palavra arnado com quem nós queremos aqui deixar os nossos ouvintes. Sim, muito bem. Aqui a simplificação ou não das palavras, que é uma tendência muito, muito normal nos dias que correm, principalmente até nas gerações mais novas. Agora ouvimos os miúdos a falar e parece que faltam ali sempre umas sílabas, às vezes faltam umas palavras nas frases, ou seja, acaba por ser aqui uma característica interessante. Com isto, nós avançamos aqui a passo largo para aquilo que é a nossa recomendação da semana. E na recomendação da semana temos então aqui o concerto de Linda Martini no Salão Brasil no próximo dia 8 às 18h30. Para começar, ser ao domingo já é um pouco estranho, ok, mas aceitável, mas depois 18h30. Isto dá um pouco a sensação que é um bocado mais para a velharia, para a malta mais velha, que já não se aguenta, já não consegue sair, por exemplo, um sábado à noite, então fazemos o concerto ao domingo, final de tarde, assim quase No máximo, é? meio matiné, que eu quase atender para a matiné. Ahm, de qualquer das maneiras, fica aqui a nossa recomendação para ir ouvir um bom som aqui ao Salão Brasil. Para além disto, esta terceira temporada traz-nos aqui uma nova rúbrica ao nosso espaço, à nossa taberna digital, que é nem mais nem menos do que nós vamos passar a recomendar sempre uma música que tenha aqui uma relação direta ou indireta com Coimbra. Neste caso, calhou de primeiro a ti, não a fava, mas a sorte. Queres explicar o porquê de teres recomendado esta música, meu caro? Então, a música é Lovely Vessel, dos A Jigsaw, do álbum Drunken Sailors and Happy Pirates. E então, porquê? Isto foi o primeiro álbum que eu comprei deles, pronto, para já, porque acho que o título é maravilhoso, e porque eu os tinha ouvido ali na Cerca de São Bernardo a fazerem a banda sonora de um espetáculo qualquer, creio de marionetes ou coisa do género. Epá, fiquei encantado pela música deles. Eu estava numa fase assim mais deprê em termos de música mais deprimente. É a minha fase que eu chamo de minha fase Tom Waits. E disse, epá, eu tenho que comprar estes gajos. Comprei o CD. Sim, porque eu ainda compro CD, ainda ouço tudo em físico, ou quase tudo, em casa pelo menos. E assim foi. Comprei o CD, ouvi-o, e esta era daquelas que mais rodava lá em casa, e portanto acho que é um ótimo início para esta nossa rubrica. Para a semana serás tu quem calhará a sorte. Do you still trust that the night will answer you back? I walked into that room, my friend, there's no way back. So I ran as fast as I could, as fast as my legs would allow. I heard her down the river, and she sang me her song. Lovely vessel, lovely vessel, don't you take this girl from me. Lovely vessel, don't you take this girl from me. Lovely vessel. Assim, isto aqui é quase que um battle de músicas, ou seja, isto é quase a nossa versão de como não conseguimos ter um programa de rádio na RUC, que bem queríamos, vamos fazendo isso aqui via podcast, é o melhor que Nós estamos conseguimos. aqui a sugerir um convite, não é? Estamos à espera que ele caia. Assim, nunca se sabe, olha, quem sabe. Então, meus caros, eu diria que com esta bela recomendação fechamos então aqui este primeiro episódio da terceira temporada. Um grande abraço e até para a semana. Até para a semana e muito obrigado.